Há momentos na vida em que o barulho do mundo se cala, os aplausos cessam, as portas se fecham e até mesmo os amigos se afastam. E então você olha ao redor, já passou dos 60 e tudo está em silêncio. Mas preste atenção, esse silêncio não é abandono, é um chamado. Quando Deus silencia tudo ao seu redor, Ele está preparando algo dentro de você. Não ignore esse tempo. Não trate como vazio o que Deus está usando para te consagrar. O céu trabalha em silêncio quando vai fazer algo eterno. Se a sua vida entrou num silêncio profundo, não pense que acabou. Deus está te separando, te limpando e te consagrando para algo que só os maduros na fé podem carregar. Quando a alma entra num silêncio profundo, não é fácil entender o que está acontecendo. Depois dos 60 anos, é comum sentir que o barulho da vida diminui. As vozes que antes preenchiam os dias, filhos correndo pela casa, colegas de trabalho, ligações constantes, compromissos intermináveis, agora se tornam ausências. A casa fica mais vazia, o telefone toca menos, os encontros diminuem e até os próprios pensamentos parecem mais lentos. Para muitos, isso é assustador. Parece que a vida entrou em modo de espera, parece que Deus se afastou, parece que tudo parou. Mas não se engane, o silêncio não é um sinal de abandono. O silêncio é o cenário que Deus escolhe para fazer as obras mais profundas e eternas em nossas vidas. É nesse tempo de quietude que Ele começa a cavar mais fundo, a moldar mais preciso, a revelar com mais clareza. E só quem passa por esse vale entende o que é ser preparado longe dos olhos dos outros, no esconderijo onde só Deus vê. Há um momento nas Escrituras que ilustra isso com força espiritual inquestionável: o sepultamento de Cristo. Entre a cruz e a ressurreição houve um silêncio absoluto. Nenhum milagre, nenhuma pregação, nenhuma resposta. O Filho de Deus, aquele que caminhava sobre as águas, agora estava deitado num túmulo frio, envolto em panos, selado por uma pedra. Os discípulos estavam dispersos, o céu parecia calado e o medo havia se espalhado. Tudo indicava que era o fim, mas não era o fim, era o processo. Enquanto os homens choravam, o céu se preparava para o terceiro dia. Enquanto a terra silenciava, o plano eterno estava em execução. Aquilo que parecia ser o último capítulo era apenas a pausa antes da maior glória já testemunhada. A pedra seria removida, o túmulo seria vencido e a vitória seria revelada. Mas tudo começou com um silêncio. Você que chegou a essa fase da vida e sente que entrou num território onde nada parece se mover, precisa entender que esse é um campo sagrado. Deus está separando você. Ele está tirando o excesso, reduzindo os ruídos, fechando as distrações. Porque o que vem agora não é agitação, é revelação. É nesse tempo que o Espírito Santo ministra com mais profundidade. Quando os olhos já viram o bastante, quando os ouvidos já ouviram de tudo, quando o coração já se cansou das corridas da juventude. Aí, Ele vem com a voz mansa e poderosa que transforma de dentro para fora. Não rejeite esse silêncio. Ele pode doer, mas ele cura. Ele pode assustar, mas ele fortalece. Ele pode parecer solitário, mas ele é cheio da presença de Deus. Muitos grandes homens e mulheres de fé foram moldados assim. José foi lançado numa prisão e lá ficou esquecido por anos. Nenhuma palavra vinda do céu, nenhum sinal, nenhuma mudança visível. Mas ali, atrás das grades, Deus estava construindo um líder, um administrador, um instrumento de salvação para o Egito e para sua própria casa. Quando tudo se calou, foi ali que o caráter foi refinado. E depois, quando o tempo se cumpriu, Deus o exaltou diante de todos. Você pode estar vivendo exatamente isso agora. Uma estação sem respostas. Um tempo onde ninguém mais depende de você, onde sua presença parece não fazer diferença, onde os convites cessaram e a movimentação se esvaziou.
Mas a palavra de Deus diz em Isaías 30:15: na conversão e no descanso está a vossa salvação, na calma e na confiança a vossa força. Veja bem, não é no ativismo, não é na correria, é no descanso, é na calma, é na confiança. Deus está te convidando a parar de lutar com as mãos e começar a crer com o coração. Ele quer te mostrar que esse silêncio é um altar, um espaço onde ele vai se encontrar contigo de maneira nova, mais íntima, mais poderosa do que nunca antes. E talvez você pergunte, mas por que agora? Por que só depois dos 60? Porque é agora que você está mais sensível. Agora que você entende o valor da vida. Agora que você enxerga além das aparências. Agora que você tem tempo, tem maturidade, tem espaço interior. E é agora que o céu quer fazer algo em você que será eterno. Algo que vai marcar a casa, sua família, sua linhagem. Deus está te preparando não apenas para viver, mas para deixar um legado. E isso só se constrói no silêncio. Quantos homens perderam a oportunidade de serem usados por Deus porque rejeitaram o tempo de quietude? Quantos buscaram preencher o vazio com distrações, com ruídos, com decisões precipitadas, quando na verdade deveriam ter parado para ouvir a voz do Altíssimo? Deus não fala no meio do tumulto, Ele fala no meio da entrega. E se Ele trouxe até aqui, é porque ainda há algo grande que precisa ser gerado dentro de você. Você não está invisível, está escondido. Você não está sendo ignorado, está sendo separado. Você não está sendo esquecido, está sendo consagrado. E essa consagração vem com silêncio, com lágrimas, com espera, mas também com promessas. Porque o mesmo Deus que permitiu o silêncio entre a cruz e o domingo de manhã é o Deus que abre túmulos, que remove pedras, que levanta o abatido, que honra o fiel, que faz nova todas as coisas. E se hoje a sua vida parece vazia de movimento, ela está cheia de propósito. Deus não precisa de plateia para te consagrar. Ele precisa apenas de um coração disposto. Um coração que diga, fala, Senhor, estou ouvindo. É isso que Ele espera de você. Não uma correria desesperada para provar valor, mas uma entrega sincera para receber direção. Ele está nesse silêncio, e onde Ele está, há transformação. Há separações na vida que parecem cruéis. Pessoas que se afastam sem motivo. Relações que esfriam sem explicação. Caminhos que se dividem de forma repentina. Situações que tiram de perto aquilo que por anos foi parte essencial do seu mundo. Quando essas rupturas acontecem depois de uma certa idade, elas doem ainda mais fundo, porque o tempo de reconstruir parece mais curto e a sensação de perda se mistura com o sentimento de inutilidade. Mas há uma verdade espiritual que precisa ser compreendida com urgência. Há afastamentos que não são humanos, são divinos. Deus, em sua sabedoria, às vezes remove apoios, corta vínculos, muda rotas e silencia ambientes para separar aqueles que Ele deseja consagrar. Não é rejeição, é escolha, é preparação, é purificação. Muitos não percebem isso e passam a murmurar, a reclamar, a resistir àquilo que, na verdade, é um gesto de amor celestial. Quando o Senhor começa a separar alguém, Ele não está punindo, Ele está moldando. E o molde exige silêncio, espaço, isolamento, porque é ali, longe das distrações, que a voz do Espírito se torna clara. Moisés é um exemplo absoluto disso. Ele cresceu no palácio do faraó, cercado de poder, influência, prestígio. Era o lugar da força humana, do controle, do reconhecimento. Mas ali, ele não podia ouvir a voz de Deus. Ali, ele era visto pelos homens, mas não era conhecido pelo céu. Quando ele tenta agir pela própria força e mata o egípcio, o resultado é o exílio. E aos olhos de muitos, aquele foi o fim da sua história. Fugir para o deserto de Midian
tornar-se um simples pastor de ovelhas, viver escondido por 40 anos parecia uma sentença, mas era a consagração. Deus não chama homens inchados de si mesmos, Ele chama corações quebrantados. E foi no deserto, na simplicidade, no silêncio, que Moisés se tornou apto para ouvir a voz que mudaria sua vida para sempre. A sarça ardente não apareceu no palácio, apareceu no deserto. A voz de Deus não soou entre os corredores do poder, mas entre as montanhas da solidão. Porque foi ali que Moisés havia sido separado, e quem é separado por Deus é consagrado longe dos olhos humanos. Muitas vezes o afastamento de pessoas queridas, a perda de funções, a aposentadoria, a mudança de cidade, a distância dos filhos, tudo isso parece castigo. Mas para quem tem discernimento espiritual, isso pode ser o início de um novo chamado. Pode ser o momento em que Deus está dizendo: agora eu quero falar contigo diretamente. Quando Ele te separa, não é para te isolar, é para te purificar, para te libertar de ruídos, para te revelar propósitos mais profundos. É nesse ambiente de separação que nasce a unção dos intercessores, aqueles que já não estão na linha de frente dos holofotes, mas que sustentam o reino nos bastidores com oração e lágrimas. São as vozes que ninguém ouve, mas que os céus reconhecem. São os joelhos dobrados nos quartos, as mãos levantadas na madrugada, os corações que choram diante de Deus pelas próximas gerações. Muitos acham que já fizeram o suficiente porque já serviram, já lideraram, já trabalharam, mas Deus ainda quer usar a sua vida, agora de forma ainda mais profunda. Você que foi separado, você que foi afastado de certos ambientes, precisa entender que está sendo chamado para algo mais elevado. A separação é o processo de refino. Deus tira o barulho do mundo para que você ouça o sussurro do céu. E quem ouve o sussurro do céu fala com autoridade na terra. Não importa se não tem púlpito, não importa se não tem audiência, importa que tem comunhão, porque é da comunhão com Deus que nasce a verdadeira influência espiritual. Quantas famílias são sustentadas em pé por causa de uma avó que ora? Quantas igrejas resistem às tempestades porque um homem maduro de fé intercede em silêncio? Quantas vidas são protegidas porque alguém foi separado por Deus para vigiar espiritualmente? Se Deus está te separando, Ele está te confiando uma responsabilidade eterna. E isso não pode ser negligenciado. O homem natural olha para o afastamento e vê perda. O homem espiritual olha e vê santificação. Porque Deus não consagra no meio do tumulto. Ele consagra no secreto. Foi no secreto que Samuel ungiu Davi. Foi no secreto que Elias ouviu a voz do Senhor. Foi no secreto que Jesus buscava o Pai em oração. E é no secreto que Ele quer encontrar você agora. Talvez você esteja resistindo. Talvez esteja querendo voltar a ambientes que já não fazem parte da sua estação. Talvez esteja lutando contra a separação que Deus mesmo estabeleceu. Mas entenda, o que você chama de fim, Deus chama de altar. Você está no lugar onde o céu está tocando a terra. E essa separação não é para te deixar sozinho, é para te deixar mais próximo do trono. A consagração verdadeira começa quando o coração se rende. Não há necessidade de grandes atos, de grandes falas, de grandes gestos. O que Deus quer é um sim sincero. Moisés estava com o cajado na mão, no meio do pasto, cuidando do que não era dele. E foi ali, no lugar mais improvável, que a voz veio. Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Isso é tudo o que Deus espera. Um coração disposto, uma alma quebrantada, uma resposta humilde. Se hoje você sente que está longe dos antigos ciclos, se sente que está sendo separado, se tudo parece ter mudado, creia. Há algo mais acontecendo. O céu está te chamando, e o deserto que parecia castigo está se tornando território sagrado.
Não olhe para trás. Não deseje o que passou. O que está diante de você é maior, mais puro, mais eterno. Deus está te consagrando para uma obra invisível aos homens, mas preciosa diante dele. E quando Deus consagra alguém, ele não o devolve ao comum. Ele o transforma em coluna, em base, em alicerce. E é disso que o mundo precisa hoje, de homens e mulheres que foram separados e ungidos no secreto, para sustentar o que está à beira de ruir. Se esse é o seu tempo de separação, abrace-o com temor e com fé, porque a sarça ainda queima. E Deus ainda chama. Nem todos enxergam aquilo que é sagrado. Muitos valorizam o que brilha aos olhos, o que impressiona os sentidos, o que é novo, rápido, jovem e popular. Mas Deus nunca operou segundo a lógica do mundo. Enquanto o mundo exalta a aparência, o céu observa o coração. Enquanto o mundo aplaude o talento, Deus honra a fidelidade. E há algo que o mundo jamais poderá entender, porque não se ensina em escolas, não se transmite por vídeos, não se adquire com títulos. É a unção que vem com a maturidade espiritual. Quando um homem ou uma mulher caminha com Deus por muitos anos, essa caminhada deixa marcas. Não são marcas no corpo, mas na alma. São cicatrizes que falam de batalhas enfrentadas, desertos atravessados, lágrimas derramadas no chão da oração, noites em que a alma clamou quando ninguém mais podia ouvir. São marcas que o Espírito reconhece e que conferem uma autoridade que não precisa ser dita em voz alta. É o peso da fidelidade ao longo dos anos. Aqueles que já viveram décadas na fé, que passaram pela dor sem abandonar a cruz, que viram orações serem respondidas depois de anos, que suportaram provações e permaneceram crendo. Esses não são apenas sobreviventes, são colunas. Eles carregam algo que não pode ser imitado: discernimento espiritual. Não se trata de opinião, mas de visão. É uma sensibilidade refinada ao mover de Deus. É uma firmeza silenciosa diante das tempestades. É a tranquilidade que nasce, não da ausência de problemas, mas da certeza de quem já viu Deus agir antes e sabe que Ele agirá de novo. Ana, a profetisa, é uma dessas colunas. A Bíblia diz que ela era avançada em dias, viúva desde muito jovem e que servia no templo dia e noite com jejuns e orações. Aos olhos do mundo, ela era uma mulher invisível. Não tinha cargo, não tinha destaque, não fazia barulho, mas o céu a conhecia. E foi a ela que foi concedido o privilégio de reconhecer o Salvador. Ainda bebê, quando tantos religiosos passaram diante de Jesus e nada perceberam. Por quê? Porque Ana havia sido moldada na maturidade. O tempo não a afastou de Deus, a aproximou ainda mais. E por isso ela viu o que outros não podiam ver. Essa é a unção que muitos desprezam, mas que sustenta a fé de uma geração. A maturidade não se manifesta em discursos eloquentes, mas em atitudes silenciosas que exalam sabedoria. É quando uma avó ora com lágrimas por seus netos e a casa é guardada. É quando um homem, já de cabelos brancos, não precisa levantar a voz para ensinar. Sua vida já é uma pregação. É quando alguém que já viu o pior da vida ainda consegue manter um brilho nos olhos, porque carrega uma esperança que não se apagou com os anos. Há uma presença que envolve quem vive assim. Não é emoção, não é técnica, é a presença do Espírito. Porque Deus habita onde há profundidade. E profundidade só vem com entrega constante. Não se constrói um poço em um dia. É preciso tempo, persistência, fidelidade. E a maturidade é isso. Um poço profundo de onde outros poderão beber quando estiverem sedentos. Mas nem todos valorizam essa fonte. Vivemos dias em que muitos estão cegos para o valor da maturidade espiritual. A cultura do descartável atingiu até mesmo a fé.
Pessoas são valorizadas pelo que produzem, não pelo que são. E os mais velhos são, muitas vezes, deixados de lado, como se não tivessem mais utilidade. Mas o céu não funciona assim. O reino de Deus é sustentado por aqueles que têm raízes. E raízes profundas não se veem na superfície, mas são elas que mantêm a árvore firme quando os ventos vêm. Você que chegou a esta fase da vida e às vezes se pergunta se ainda tem valor, ouça com atenção. O céu reconhece a unção que você carrega. E o que o mundo despreza, Deus honra. O que os homens ignoram, o Espírito capacita. Você pode ter saído de cargos, de plataformas, de visibilidade, mas você não saiu dos olhos de Deus. A maturidade te tornou mais sensível à voz dele, mais apto para aconselhar, mais capacitado para discernir. E o discernimento é um dom raro, poderoso, indispensável. Você enxerga o que muitos não percebem, sente o ambiente, percebe o espírito, distingue o engano da verdade. E esse discernimento precisa ser usado, não para julgamento, mas para edificação. Há jovens precisando ouvir suas palavras, há filhos e netos precisando de sua firmeza. Há pessoas ao seu redor desesperadas por uma direção, e você carrega dentro de si um mapa espiritual construído em décadas de caminhada. Mas é preciso estar disponível. Ana estava no templo todos os dias. Ela não parou. Ela não se conformou com a dor. Ela não se aposentou da oração. Ela se fez presente. E foi assim que ela presenciou o cumprimento da promessa. A maturidade que não se entrega à amargura, à acomodação, nem ao isolamento, se torna um canal poderoso nas mãos de Deus, porque quem permanece acessível permanece útil. E quem permanece útil, permanece ungido. Não importa se os holofotes não estão mais sobre você. A luz que Deus acendeu em sua alma não precisa de palco para brilhar. Basta que você continue disponível. Um conselho dado em silêncio, uma oração feita no anonimato, uma presença constante na vida de alguém que está perdido. Tudo isso carrega mais poder do que 1000 sermões vazios. Porque há unção na maturidade. E essa unção tem nome: fidelidade. Deus valoriza quem permanece. E a maturidade é o testemunho vivo de que vale a pena permanecer. Que a fé não é algo passageiro. Que a caminhada com Cristo é uma estrada que vale ser trilhada até o último passo. Quando o mundo valoriza o novo, Deus procura o fiel. Quando o mundo busca performance, Deus busca frutos. E frutos verdadeiros só nascem com o tempo, com raízes, com constância. Você chegou até aqui não por acaso. A sua vida, com todas as suas cicatrizes, experiências e vitórias, é um testemunho. A sua maturidade é um legado, e esse legado não pode ser enterrado, ele precisa ser transmitido. Seja como Ana, permaneça, persevere, enxergue o invisível. Reconheça a presença de Cristo nos detalhes que os outros ignoram, porque quando a maturidade é consagrada a Deus, ela se transforma em um ministério silencioso, mas eterno. Não há idade para quem foi chamado por Deus. O reino não opera com calendário humano, nem limita o Espírito Santo ao vigor da juventude. Há uma mentira silenciosa que tenta se infiltrar na mente daqueles que ultrapassaram os 60. A ideia de que já fizeram tudo o que tinham que fazer, que agora é tempo apenas de observar, descansar, se calar e esperar que outros façam. Mas essa mentira precisa ser confrontada com a verdade eterna da palavra de Deus. Enquanto houver fôlego, há missão. Enquanto o coração bater, há propósito. Enquanto a alma desejar, há obra a ser feita. Caleb não aceitou a aposentadoria espiritual. Aos 85 anos,
Ele não estava se despedindo da vida, estava se preparando para conquistar o que lhe havia sido prometido décadas antes. Com convicção e coragem, ele se apresenta diante de Josué e declara: estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Dá-me este monte. Essa não é uma fala comum. É uma fala de alguém que entendeu que a missão não tem prazo de validade. Caleb não era movido pela força do corpo, mas pela força da fé. E é essa fé que precisa se levantar novamente dentro de você. Não aceite o discurso do fim. O fim, para o cristão, não é encerramento, é coroação. E até que esse dia chegue, há uma obra a cumprir. Deus não desperdiça dias. Se você está vivo, é porque há algo que só você pode fazer. Há pessoas que só ouvirão se for você quem falar. Há lágrimas que só você saberá enxugar. Há orações que só sairão com a profundidade que o tempo ensinou ao seu coração. A maturidade que você carrega não é para ser engavetada. Ela é uma arma nas mãos de Deus para transformar vidas ao seu redor. Você pode não estar mais no centro dos acontecimentos, mas você carrega uma presença que pesa. Quando um homem ou uma mulher amadurecidos na fé entra em um ambiente, algo muda. Não é emoção, é atmosfera. O céu reconhece quem carrega o Espírito com reverência. E o mundo precisa de pessoas assim. Em meio a tanto ruído, a tanta pressa, a tanta superficialidade, você pode ser um farol de direção. Alguém que aponta com firmeza, mas também com ternura. Alguém que já viveu o suficiente para não falar por impulso, mas por convicção. Há missões que não exigem viagens longas, púlpitos ou multidões. Há missões que começam no quarto, ajoelhado diante de Deus, e se expandem silenciosamente pela eternidade. Uma palavra dita com sabedoria pode impedir uma tragédia. Um abraço pode sarar uma alma. Um conselho pode salvar uma família inteira. E tudo isso está ao seu alcance. Você não precisa esperar ser chamado. Deus já te chamou há muito tempo. Agora, Ele espera que você se levante e diga: Senhor, eis-me aqui, ainda me dá este monte. Não importa se o corpo já não tem a mesma disposição. O que move o céu não são pernas fortes, mas corações rendidos. O Espírito Santo não precisa de juventude biológica. Ele precisa de entrega sincera. E é essa entrega que transforma um momento simples em um ato eterno. Cada dia vivido com propósito é um dia consagrado. E dias consagrados deixam marcas que permanecem mesmo quando os anos passam. Pense em quantas pessoas caminham perdidas ao seu redor, quantos jovens estão sem direção, quantas famílias estão desestruturadas, quantas almas estão famintas por uma palavra de esperança. Você pode ser a resposta. Não porque tem todas as soluções, mas porque tem dentro de si a verdade que liberta. Você já passou por vales, já enfrentou dores, já venceu batalhas, e é por isso que sua voz tem peso. Ela vem carregada de testemunho. A missão não acabou porque a estação mudou. A obra não terminou porque o ritmo desacelerou. Na verdade, agora pode ser o tempo mais frutífero da sua vida. Os dias de maior impacto talvez não estejam no passado, talvez estejam exatamente no que está por vir. Deus pode usar seus últimos anos para produzir frutos que durarão para sempre. A missão que Ele te deu não é limitada pela idade, mas sustentada pela fidelidade. Há um tipo de força que só nasce na maturidade. Não é a força dos músculos, mas a da persistência. A força de quem já caiu e se levantou. De quem já viu o que é ser moldado pela mão de Deus. De quem não se impressiona com modismos espirituais, mas permanece firme na rocha. E essa força, quando consagrada, se torna uma tocha que ilumina os caminhos escuros das novas gerações. Não subestime o impacto que você pode causar.
Um coração disponível nas mãos de Deus é mais poderoso que qualquer estrutura humana. Caleb não pediu um campo fácil. Ele pediu um monte, um território difícil, habitado por gigantes. E por quê? Porque ele sabia que o mesmo Deus que o sustentou na juventude ainda era o seu Deus na velhice. Essa é a fé que move o céu. Uma fé que não se esconde, que não se acomoda, que não se conforma. Uma fé que continua ousando, mesmo quando o mundo já não espera mais nada. Talvez você tenha aceitado calado a ideia de que agora é hora de se afastar, de parar, de apenas observar. Mas eu te digo, ainda há monte para conquistar, ainda há promessa para viver, ainda há propósito para cumprir. Não se contente com uma existência silenciosa, quando Deus te chamou para viver com relevância. Ele não te preservou até aqui por acaso. Há algo dele em você que precisa alcançar outras vidas. O tempo de plantar pode ter passado, mas o tempo de colher e ensinar outros a plantar ainda está em suas mãos. Levante-se com fé. Lembre-se de quem você é em Deus. Você é testemunha viva de que Ele é fiel. E agora é hora de deixar que essa fidelidade transborde para quem vem depois. Você não está em fim de carreira, está em posição de impacto. O Espírito de Deus ainda te chama e a missão ainda está em andamento. Há um momento na vida em que as palavras se tornam mais raras, mas mais pesadas, em que os gestos diminuem, mas ganham significado. Quando a alma já caminhou por muitos vales, atravessou desertos e permaneceu firme, ela aprende a falar menos com os lábios e mais com o Espírito. E é exatamente nesse ponto da jornada, quando os anos já se acumularam sobre os ombros, que a oração se torna mais profunda, mais real, mais ouvida, porque Deus escuta o coração que foi quebrado, moldado e purificado pelo tempo. Há orações que nascem do entusiasmo, há orações que vêm da dor, mas há uma oração que só se forma na maturidade. Aquela que não exige, que não negocia, que não tenta convencer a Deus, apenas se derrama. E esse tipo de oração sobe como incenso especial, porque ela já não está misturada com vaidade, orgulho ou ambição. Ela vem de um lugar onde a alma já se despojou de tudo, menos da fé. E esse é o tempo em que Deus mais te ouve. Simeão viveu assim. Era um homem comum aos olhos humanos, mas profundamente justo diante de Deus. A Bíblia diz que ele esperava a consolação de Israel. Não por dias, não por semanas, por anos, talvez por décadas. Ele não era um sacerdote do templo, não era um líder popular. Era apenas um homem que carregava dentro de si uma promessa e se manteve fiel até o fim. E foi por isso que viu com os próprios olhos o que muitos mais jovens jamais enxergaram. O Espírito Santo havia lhe dito que ele não morreria sem ver o Cristo. E no dia marcado por Deus, ele viu, ele tocou, ele segurou nos braços aquilo que sua alma havia buscado por tanto tempo. Deus não ignora a perseverança. Ele honra corações pacientes. O tempo que passou não é sinal de atraso, é sinal de lapidação. Ele não esquece daquilo que foi orado em fé, ainda que os anos tenham passado. Há intercessões que você fez há 20, 30 anos e que ainda estão diante do trono. Há lágrimas que você derramou em silêncio, que nenhum homem viu, mas que Deus recolheu como sementes eternas. O céu não tem pressa, mas tem memória. Você que já atravessou estações, que já viu sonhos surgirem e outros se frustrarem, que conhece a dor de orar por algo que ainda não veio, precisa lembrar. Deus não mede sua oração pelo tempo, mas pela entrega. E quanto mais puro o coração, mais clara é a conexão com o céu. A fé madura ora diferente. Ela não clama para impressionar. Ela clama porque sabe que não há outro caminho. Ela não grita para convencer. Ela se derrama porque já foi convencida de que Deus é bom, mesmo quando tudo parece em silêncio. E esse silêncio agora não é mais confusão.
é reverência. A alma não se apressa mais, não exige respostas imediatas. Espera, confia, descansa, porque aprendeu que no tempo certo Deus cumpre o que prometeu. A maturidade espiritual produz uma oração que toca o coração de Deus, porque não vem mais da superfície, vem das profundezas. Simeão não estava buscando recompensas pessoais. Ele não pedia bênçãos materiais. Ele não orava por fama, sucesso ou realizações humanas. Ele esperava o cumprimento de algo eterno. E por isso, sua oração foi atendida de forma gloriosa. Quando ele segurou o menino Jesus nos braços, ele não pediu mais nada. Apenas adorou. Disse: "Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra." Isso é oração respondida. Não apenas porque Deus deu, mas porque a alma entendeu. A fé chegou no ponto máximo, confiar a ponto de descansar. Quantos vivem inquietos por não verem suas petições atendidas do jeito que imaginaram? Mas você, que amadureceu na fé, que já viu a mão de Deus agindo de formas inesperadas, sabe que há coisas que só são entendidas no tempo de Deus. E há respostas que só vêm quando deixamos de lutar com as próprias forças. O tempo em que a vaidade foi morta é o tempo em que a fé floresce. E quando a fé floresce no solo da humildade, o céu se inclina para ouvir. Você pode pensar que já orou tudo o que podia, mas Deus ainda espera ouvir de você, não porque Ele precise das palavras, mas porque Ele ama o som da sua fé. A sua voz já não precisa ser alta, basta que seja verdadeira. O céu não responde. A performance responde à rendição. E a rendição se manifesta com mais clareza na maturidade. Quando a alma se curva sem resistência, quando o espírito clama mesmo em silêncio, você não precisa mais provar nada. Agora é tempo de apenas estar diante dele. E quando você se coloca assim, com o coração exposto, com a alma limpa, com os olhos voltados ao alto, algo acontece. Mesmo que o milagre não seja visível, mesmo que nada mude ao seu redor, Deus está ouvindo e Ele age em resposta a essa escuta. Não subestime a força das suas orações. Elas têm mais peso agora do que nunca, porque você ora com história, com marcas, com testemunhos. Você ora com feridas cicatrizadas, com vitórias já vividas, com decepções que não te afastaram, mas te moldaram. Essa oração é preciosa, é rara, é buscada pelo céu. Simeão viu, Simeão tocou, Simeão adorou. Tudo porque ele esperou orando. E você também verá, talvez não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Talvez não o que você pediu exatamente como imaginou, mas aquilo que Deus preparou com perfeição. Você verá promessas sendo cumpridas nos seus filhos. Você verá portas sendo abertas para os que você ama. Você verá a glória de Deus se manifestando nos detalhes, porque o justo nunca ora em vão. Há promessas que só se cumprem para quem persiste. E há respostas que só vêm para quem não desistiu, mesmo quando tudo parecia demorar. A sua oração ainda está viva diante de Deus. E o tempo mais frutífero da intercessão é agora. Você já passou pela pressa, já enfrentou as dúvidas, já resistiu ao desânimo. Agora é hora de permanecer, de confiar, de entregar. Porque quando o coração amadurece, a oração se torna íntima. E a intimidade com Deus é o maior milagre que um ser humano pode experimentar. Nem sempre o silêncio significa ausência. Muitas vezes, o silêncio é a linguagem mais profunda de Deus. Depois de uma vida inteira de ruídos, opiniões, conselhos e vozes exteriores disputando atenção, o céu, às vezes, opta por falar de forma que só os consagrados entendem, no sussurro. E esse sussurro, que chega quando tudo desacelera, não é apenas consagração, é também proteção. Há momentos em que Deus cala tudo ao redor porque quer blindar você de coisas que poderiam te desviar justamente agora,
quando a linha de chegada está próxima. É difícil aceitar isso quando a alma ainda busca movimento, quando o coração quer sentir-se útil, incluído, necessário. Mas o amor de Deus se manifesta também no que Ele impede, no que Ele esvazia, no que Ele silencia. Há ambientes que já não fazem mais parte da sua caminhada. Há relacionamentos que, se continuassem, minariam sua fé. Há ciclos que precisavam se encerrar para que sua visão espiritual não fosse contaminada. Deus não está te privando, Ele está te guardando. E a maturidade da fé reconhece isso. Elias entendeu isso no lugar mais improvável, uma caverna. Ele havia vencido os profetas de Baal, orado e o fogo havia descido do céu. Um homem de poder, de coragem, de ousadia, mas também um homem humano que sentiu medo, cansaço, solidão. E ali, em seu momento mais frágil, Deus não veio como veio antes. Não foi com vento impetuoso, não foi com terremoto, nem com fogo. Foi com uma voz mansa e delicada. E essa voz sussurrou algo que mudou tudo. Que fazes aqui, Elias? Era um chamado ao recomeço, à direção, ao discernimento. Quando o céu fala assim, é porque está lidando com alguém que já não precisa mais de provas, mas de presença. E é exatamente isso que você está vivendo. A sua fé já foi testada, a sua obediência já foi exigida. Agora, Deus te protege para que você não se perca daquilo que é mais importante, a intimidade com Ele. Por isso, Ele tira alguns barulhos, afasta algumas pessoas, quebra algumas rotinas, fecha algumas portas. Porque sabe que se te deixasse ali, você se contaminaria. Se continuasse no mesmo ritmo, você se esgotaria. Se insistisse nas mesmas conexões, você se desviaria da essência. O silêncio se torna um muro, invisível aos olhos humanos, mas firme diante das tentações espirituais. Quantos caíram perto do fim porque não aceitaram essa proteção? Quantos se distraíram com elogios, com convites, com vaidades tardias e perderam a direção que já estava sendo afinada? Você não pode correr esse risco. Quando Deus começa a te proteger com o silêncio, Ele está te preparando para os últimos passos com sobriedade. Não é tempo de provar nada para ninguém. É tempo de manter os olhos fixos nele. Há lugares onde sua presença já não cabe. Não por arrogância, mas por propósito. Sua linguagem mudou, sua visão se ampliou, sua sensibilidade foi refinada. E tentar voltar seria como Elias tentando encontrar Deus no vento, no terremoto, no fogo, quando na verdade ele estava no sussurro. É nesse nível que você se encontra agora. Um estágio em que Deus não te impressiona mais com espetáculo, mas te atrai com presença, com direção, com precisão. E isso é um privilégio raro. É doloroso ser tirado de onde havia conforto. É difícil ver amizades esfriando, oportunidades cessando, conversas diminuindo. Mas você precisa entender que o que parece abandono é, na verdade, seleção. Deus está escolhendo quem pode entrar nessa caverna com você. E há momentos em que só Ele pode entrar. Porque é nesse lugar que a unção é refinada. É onde a carne se cala, onde a vaidade morre, onde a alma se encontra consigo mesma e com o Criador. É ali que as próximas instruções são reveladas e elas não são para multidões, são para os consagrados. Você foi separado para escutar, não para discutir, para discernir, não para competir, para obedecer, não para impressionar. Essa etapa exige silêncio ao redor, mas fervor por dentro, porque enquanto o mundo vê alguém isolado, o céu vê alguém sendo confiado com revelações. É ali que Deus fala de futuro, cura feridas antigas, reposiciona o coração. É ali que Ele mostra que ainda tem planos, não grandes aos olhos do mundo, mas imensos aos olhos da eternidade.
E esse processo não é solitário por crueldade, é por proteção. Deus está fechando portas que você não teria coragem de fechar. Está interrompendo ciclos que você manteria por costume. Está interrompendo ruídos que você não percebe que te afastam do foco. E isso é graça, isso é cuidado, isso é amor. O sussurro é para quem aprendeu a escutar com a alma, não mais com os ouvidos ansiosos, não mais com a necessidade de aplausos, mas com reverência. Quando Deus sussurra, é porque você já está próximo o bastante, porque Ele não grita com quem está perto, Ele fala suave, e se você está ouvindo, é porque Ele te trouxe para mais perto dele do que nunca. O silêncio que consagra é o mesmo que te blinda. Você está sendo guardado, preservado, direcionado. Isso não é tempo perdido, é tempo lapidado. Deus está colocando uma cerca ao seu redor, não para te aprisionar, mas para te proteger do que tentaria roubar sua essência. E nesse campo secreto Ele vai te renovar, não para os olhos dos homens, mas para os planos dele. Se tudo ao redor parece calmo demais, silencioso demais, não pense que nada está acontecendo. Pense que tudo está sendo preparado. O céu trabalha assim, no oculto, no silêncio, no secreto. Mas o que Ele está fazendo será revelado no tempo certo e será claro, firme, eterno. Enquanto isso, permaneça. Ouça o sussurro, discirna o movimento e saiba, Deus fala com quem Ele protege e protege aqueles com quem Ele ainda vai falar mais. Há um momento na caminhada em que tudo o que parecia distante começa a ganhar forma. As promessas que antes eram apenas palavras começam a pulsar dentro do peito como verdades iminentes. As convicções que sustentaram toda uma vida agora se tornam âncoras para os últimos passos. E é nessa hora, quando a alma sente que está mais próxima do céu do que da terra, que o combate espiritual se intensifica. Porque o inimigo sabe que quem perseverar até o fim receberá a coroa. E ele tentará com todas as suas forças desanimar os últimos metros da jornada. Mas também é nesse tempo que o Espírito Santo age com mais ternura, mais clareza, mais poder. Você pode estar enfrentando um cansaço diferente, um cansaço que não é físico, mas interior. Uma luta para manter a fé viva, mesmo quando o corpo não acompanha como antes. Uma batalha para manter os olhos firmes, mesmo quando a visão natural parece turva. Uma resistência contra os pensamentos de inutilidade, solidão, arrependimento. E é aí que você precisa se lembrar do que Paulo escreveu no fim de sua jornada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Paulo não falou da coroa com orgulho. Ele falou com convicção, porque ele sabia que apesar de todas as dores, naufrágios, prisões, traições e provações, ele não havia se desviado. Ele permaneceu fiel. E essa fidelidade, mesmo marcada por quedas e fraquezas, era suficiente para que Deus o reconhecesse como vencedor. Não foi a força que o conduziu até o fim. Foi a constância, foi a graça, foi a esperança viva de que o céu estava mais próximo a cada dia. Você que chegou até aqui não chegou por acaso. Foram muitas madrugadas de oração, muitos momentos em que apenas você e Deus sabiam o que se passava no seu coração. Muitas lutas travadas no silêncio, lágrimas derramadas em segredo, decisões difíceis tomadas com fé. A coroa que está sendo preparada para você não é por causa do que você mostrou aos outros, mas por causa daquilo que você preservou dentro de si. A fé que não cedeu, mesmo com o passar dos anos. A fé que não se apagou, mesmo em tempos de escuridão. A fé que foi seu sustento quando ninguém mais podia te entender. O céu não se esquece de quem permaneceu. Cada passo dado em obediência, cada renúncia feita por amor a Cristo, cada perdão concedido, cada oferta feita em silêncio, cada clamor feito com sinceridade.
Tudo isso está diante de Deus como testemunho. E o Senhor é justo. Ele não deixará de recompensar os que o buscaram até o fim. A coroa da justiça não é para os perfeitos, é para os que não desistiram. Mas é exatamente nesse ponto final que a pressão aumenta, porque o adversário sabe que, se ele conseguir tirar sua paz agora, se conseguir plantar a dúvida agora, se conseguir te fazer retroceder agora, ele terá interrompido aquilo que estava prestes a se cumprir. Por isso, você precisa ser vigilante. É hora de guardar a mente, proteger o coração, manter os olhos fixos no autor e consumador da fé. Os ataques podem vir mais sutis, mais emocionais, mais íntimos, mas o Espírito de Deus também estará mais próximo, te fortalecendo com uma paz que excede todo o entendimento. Talvez você tenha pensado que já não é mais tempo de colher, que não haverá mais novos frutos, que sua contribuição acabou. Mas o que está por vir não é um campo para plantar, é a colheita eterna. É o momento de receber da parte de Deus aquilo que foi preparado para aqueles que o amam. Não com base no que fizeram com as mãos, mas no que guardaram no coração. A fidelidade será recompensada, o amor será honrado, a perseverança será lembrada. Imagine a cena, o céu se abrindo, os anjos se levantando, o Senhor te chamando pelo nome e colocando sobre sua cabeça uma coroa. Não uma coroa de ouro humano, mas uma coroa espiritual, feita de eternidade, forjada na sua história de fé. Nada que você viveu em Deus será em vão. Nada do que você enfrentou será esquecido. Toda lágrima será enxugada, todo fardo será removido, toda dor será transformada em glória, porque a promessa é real. Por isso, não recue, não se entregue ao cansaço da alma. Não permita que pensamentos de fracasso ou arrependimento obscureçam o que Deus está preparando. A consagração final está acontecendo em silêncio, em profundidade, em espírito. E o que o Senhor começou, Ele mesmo há de completar. Você não chegou até aqui para cair. Você chegou até aqui para ser coroado. Muitos não entendem esse tempo. Confundem sua quietude com desistência, julgam sua solidão como fraqueza, mas o céu sabe, o céu vê, o céu conhece e o céu te sustenta. O Espírito Santo está em cada respiração, em cada oração silenciosa, em cada passo que você ainda dá. Ele está te renovando por dentro. E quando chegar o dia, você entenderá que tudo valeu a pena. Essa etapa não é queda, é ápice. Você não está sendo esquecido, está sendo aguardado. A eternidade está mais perto do que nunca. E o Pai está de braços abertos para te receber. Continue firme, continue sensível, continue confiando. A voz do Espírito ainda te chama. A presença de Deus ainda te envolve. E a coroa já está sendo preparada. Não é hora de parar, é hora de concluir, é hora de honrar a jornada, é hora de viver a plenitude do que foi prometido desde o início. A linha final está logo adiante, e quem atravessa essa linha com fé, atravessa para os braços do Pai. A recompensa não está apenas no céu, ela já começa aqui na paz de quem sabe que viveu com propósito, com fé, com entrega. O tempo de glorificação está próximo. E você faz parte disso, porque guardou a fé, e essa é a vitória que vence o mundo. Que o Senhor fortaleça seu coração, renove sua esperança e te conduza com paz até o último passo da jornada. Que a graça de Deus te envolva, te proteja e te lembre todos os dias que a coroa da justiça está preparada para aqueles que guardam a fé até o fim. Que você siga firme, debaixo da unção, da consagração e da promessa eterna. Em nome de Jesus, amém.